Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dei uma sumida aí, ano bem corrido, mas enfim, tô de volta. A ideia é pelo menos terminar esses vídeos o quanto antes de VSX. Basicamente faltam dois, que era o combinado aí que eu fiz com vocês, de falar um pouquinho de Spanning Tree, e depois a gente finaliza com a parte de roteamento, e assim eu consigo tempo livre para começar a abordar outros assuntos. Eu estou com algumas ideias aqui, pessoal, de abordar alguns tópicos de segurança, principalmente, dentro de uma arquitetura HP Aruba. E aí vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem, eu sugerir algum tipo de tópico, algum tipo de cenário que vocês possuem dúvida ou curiosidade de como é feita a implantação. Bom, beleza, pessoal. Eu vou gravar dois vídeos. Então a ideia aqui é a gente focar primeiro nas características do Spanning Tree na camada Core, quando eu estou utilizando o VSX, e depois eu faço um segundo vídeo bem rápido explicando quais são as boas práticas de configuração de Spanning Tree na camada de acesso, e a gente faz um review final do que foi feito nos dois vídeos. Pessoal, se depois vocês puderem me mandar mensagem só dizendo como está o áudio, eu fiz algumas configurações no passado de ruído, etc. E eu percebo que às vezes essas configurações cancelam minha voz. E eu não sei até que ponto isso está impactando nos vídeos. Se vocês puderem comentar depois, eu agradeço. Bom, beleza, pessoal, vamos lá. A topologia mesmo, para quem não está inteirado aqui do que eu fiz, fiquem à vontade para assistir os outros vídeos que já foram postados dentro da série de VSX, até para vocês entenderem como a gente chegou nesse ponto. E na nossa última configuração, eu fiz os sincronismos de VSX. Então, se a gente é um show running config VSX, vocês vão observar que dentro dos sincronismos eu já deixei ativado o sincronismo de STP global. E basicamente tudo que a gente fizer de configuração nessa caixa será replicado para a segunda caixa. Essa é a ideia. Bom, bom, aviso pessoal, eu não vou entrar muito no detalhe do protocolo em si. Timers, fases de encaminhamento e etc. Porque eu imagino que todo mundo que está acompanhando o canal já tem um conhecimento bem avançado em cima da tecnologia que é legada. É importante dizer que o Spanning Tree, nesse tipo de cenário atual, ele é basicamente para a gente evitar erros humanos ou pessoas com má intenção, fazer algum tipo de loop na rede, etc. Então ele não tem nenhuma vantagem mais quando a gente discutia no passado, por exemplo, de dividir instâncias de Spanning Tree por VLANs, de pensar em caminhos diferentes, para eu ter, por exemplo, todas as portas ligadas e etc. Isso não é uma preocupação mais, porque hoje em dia a gente já desenha a rede pensando nesse conceito de loop free e a gente utiliza Spanning Tree, utiliza Link Aggregation para isso. Então, de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma lógica, o Link Aggregation engana os switches fisicamente. Então, por mais que eu tenha duas conexões ligadas aqui, com o Link Aggregation atuando, é como se eu tivesse uma conexão só. Então as portas sempre estão ativas e o Link Aggregation ajuda muito nisso. Então essa é a ideia aqui hoje, eu vou entrar em poucos detalhes do Spanning Tree. A ideia é mostrar a operação mesmo para vocês, como funciona. Então vamos lá. O que é importante vocês saberem? Primeira coisa, o Spanning Tree. Verdade, pessoal, deixa eu aplicar config Spanning Tree Mode. Hoje, dentro desses equipamentos da linha CX, eu estou rodando uma versão mais atual aqui, a gente suporta basicamente MSTP e RPVST. MSTP é o modo default, não recomendo vocês mexerem nisso, a não ser que tenha um motivo muito plausível para fazer. Eu estou rodando numa rede mista, onde eu tenho diferentes versões de Spanning Tree rodando na rede, que já é um problema. E aí sim vocês podem talvez configurar o RPVST, por exemplo. Mas eu não recomendo fazer. Sempre tentem seguir
o MSTP, que é o modo default e estável do protocolo, com os timers todos otimizados, etc. Bom, falando de recomendações, então, do Spanning Tree dentro do ambiente de VSX. Primeira coisa, pessoal, é a gente configurar a prioridade antes de ativá-lo. Se vocês olharem documentação de boas práticas da HP Aruba, a prioridade recomendada é 1 para os suítes que atuam como distribuição ou core num domínio de VSX. Então a gente vai deixar o Spanning Tree ligado aqui com a prioridade de 1. E aí a gente pode ligar basicamente o protocolo com o comando Spanning Tree. Como eu não especifiquei o modo default é o MSTP. Então basicamente ele vai estar rodando em cima desse modo. Essas duas linhas de configuração que eu apliquei foi propagada para a segunda caixa. Por quê? Porque eu estou com o sync de STP ligado. Então agora, se a gente aplicar aqui o comando show Spanning Tree, o que vocês vão visualizar? O meu Bridge ID está com a prioridade de 4096. Por quê? Porque eu setei a prioridade de 1. Então, prioridade de 1, o Bridge ID é 4096. Por default, se eu não me engano, é 32.768, algo nesse sentido. Então, tirou o switch da caixa, ele vem com essa prioridade alta como default. Quanto menor a prioridade, mais chance eu tenho de me tornar o root da topologia de Spanning Tree, que é o que a gente quer nesse caso do Sweet Score. Então, nesse cenário, ele se tornou o root. Como eu sei? Eu tenho a indicação aqui do root ID. This bridge is the root. Então, ele já está me dizendo que esse par de suítes são suítes root na topologia de Spanning Tree para essa rede. Observem também que as portas aqui, os link aggregation, já estão em modo de encaminhamento. A lag 256, só para recapitular, é a lag configurada para o link SL do VSX. E a lag 1 é a lag que eu estou utilizando para conectar com o switch de acesso. Se a gente, pessoal, então, aplicar esse mesmo comando com o VSX peer no final, basicamente eu estou dando esse comando na segunda caixa. Então vocês vão visualizar que por conta do sincronismo, a segunda caixa replicou as mesmas configurações. Isso é excelente, é o que a gente queria. Bom, o que eu tenho para dizer aqui? É importante. Acho que a primeira coisa é o seguinte, pessoal. Lembrem-se que nos outros vídeos eu comentei sobre o quão vantajoso nós temos o control plane apartado. Então, nesse caso, eu tenho dual control plane. Então, cada caixa tem seu próprio control plane e isso garante, por exemplo, alta disponibilidade em ambientes críticos. Mas para o Spanning Tree isso é ruim, porque eu não posso ter, por exemplo, 2 Bridge ID respondendo na rede. Na verdade, 2 suítes respondendo como root, com control planes apartados. Isso é extremamente ruim. Então, qual foi a alternativa aqui dentro do protocolo do VSX? Apenas um switch responde para as interfaces lag. Então, o que eu tenho nesse cenário aqui? Eu tenho uma lag, certo? Para o switch de acesso, é como se ele estivesse enxergando um único switch aqui em cima, porque a gente criou um multi-chassis lag, isso nos vídeos anteriores. O que pode acontecer? Esse switch de acesso ele vai trafegar dados nessas duas interfaces pelo algoritmo do lag. Então pode ser que em determinado momento ele opte por enviar tráfego para a porta 1, no outro momento ele opte por enviar tráfego para a porta 2 e assim vai. Depende muito do algoritmo que foi setado. Porém, para o tráfego de controle, só o switch primário que vai responder, tá bom? As requisições de Spanning Tree. O switch secundário, ele recebe e processa, inclusive, essas BPDUs de Spanning Tree, porém ele não encaminha. Então, qual que é a ideia? Ele tem noção de tudo que está acontecendo na topologia, porque ele está processando essas BPDUs. E se o switch primário falhar, ele na hora consegue assumir essas requisições. Bom, então, por exemplo, como que a gente valida isso? Vou limpar a tela aqui, eu estou no código de novo. Se a gente aplicar o comando show Spanning Tree, observe o seguinte, para a lag 1, eu enviei
126 BPDUs até agora. Não tive resposta, então isso indica que o Spanning Tree está desabilitado do outro lado no switch 1, e daqui a pouco a gente habilita. E a lag 256, eu já tenho TX e RX de BPDUs, porque as caixas estão trocando informações via ISL que utiliza a lag 256, beleza? Se eu aplicar o mesmo comando agora olhando o outro lado, o outro switch, então show Spanning Tree vs X Spear, o que a gente tem aqui para lag 1, ó, transmite zerado. Então ele não está enviando nada de Spanning Tree, é só o primeiro switch que está fazendo isso. Isso é extremamente importante, pessoal. Talvez, vamos tentar... Bom, deixa eu ver se isso vai funcionar, pessoal. A gente pode tentar fazer o seguinte. Fazer uma captura na porta 1 do primeiro switch. Só para validar esse cenário. Ó, então aqui eu estou vendo pacotes de LLDP, de LACP e de Spanning Tree, beleza? E a gente pode fazer a mesma captura no Core 2 na porta 1 também. Aqui não é para a gente ver pacotes de Spanning Tree. Então vamos lá. Ó, observem, pessoal, que eu não tenho nada de Spanning Tree aqui do lado direito. Né? Então tem um pacote de LLDP, um de LACP, que está sendo enviado também a nível de controle, mas nada de Spanning Tree. Como que a gente poderia simular isso, por exemplo? Eu vou voltar no Core 1 e vou desabilitar a interface 1. Bom, deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal. Deixa eu desabilitar a lag, que é melhor. Ver se isso vai funcionar. Interface lag 1, shutdown. Talvez não funcione, porque a interface ainda vai ficar up e ele é o primário. Vamos ver. Não deu certo sim. Ó. O que aconteceu aqui então foi que eu derrubei a lag desse primeiro switch e observem que o switch 2 ele passa a encaminhar BPDUs de Spanning Tree para lag 1. Então aqui a gente vê esse comportamento funcionando. Numa rede grande, pessoal, deixa eu maximizar a captura de porta do switch Core 2, tá bom? Numa rede grande, vocês vão ter milhares de pacotes, não vai estar tão controlado igual está nesse cenário. O que vocês podem fazer para entender como está a propagação desses pacotes? Primeiro, filtrem, né, pelo protocolo. No caso aqui, a gente está olhando Spanning Tree. E deixa eu até voltar aqui, pessoal, a porta, para não comprometer os que a gente está fazendo. Então agora, ó, podem ver que já não tem mais nenhum pacote aqui de Spanning Tree depois que eu voltei a Link Aggregation. E provavelmente eles voltaram a ser propagados nesse espelhamento aqui, ó. Exatamente, ó, o Spanning Tree começou a rolar. Numa rede grande, como eu estava dizendo, vocês vão ver milhares de pacotes de Spanning Tree rolando. Se vocês tiverem com um problema de Broadcast Storm, Topology Change, etc., causado por inconsistência de configuração, uma das coisas que vocês podem fazer, vocês podem dar um filtro de Spanning Tree para ter uma visão melhor. Vocês podem exportar essa captura, para um XML. Tá? Então vocês podem fazer um export disso e a partir daí vocês conseguem olhar melhor e fazer filtros melhores dentro do próprio Excel. E uma das coisas que dá para fazer é olhar os gráficos de I/O aqui. Então aqui, por exemplo, ele já me traz aqui embaixo os filtros, né? Todos os pacotes, erros TCP, que é um gráfico padrão do Wireshark, e pacotes filtrados, Display Filter SCP, que é o que a gente quer. Então desmarca os outros aqui, e aqui a gente começa a entender como que está a propagação desses pacotes dentro da rede. Tá? E se tiver um pico, por exemplo, com Topology Change, vocês vão pegar os picos aqui, porque ele vai fugir do padrão de propagação. É basicamente isso. Então, isso aqui é legal e é em tempo real. Né? A gente está vendo isso trafegar em tempo real. Vamos deixar essa captura rolando aqui, e aí vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa a mais antes de encerrar o vídeo. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma limpada aqui. Ó. Eu vou fechar esse espelhamento aqui do Core 2. Tá? Então a gente já viu aqui o cenário nesse caso.
eu vou deixar só o espelhamento da porta 1 do Core 1 rolando. E aqui eu tenho a CLI do switch Core 1 e do acesso 1. Agora, pessoal, eu vou habilitar o Spanning Tree no acesso 1. Se a gente aplicar o comando show Spanning Tree, o que acontece? Ó? Observe que o meu Bridge ID ele tem a prioridade máxima, 32.768, que é o default configurado no switches. Só que o root ID não é ele, por conta da prioridade. Então, o root ID é o que a gente configurou anteriormente, são os cores VSX, que tem a prioridade de 4.096, e aqui é o System MAC, ó, ele está aqui. Então, aqui a gente consegue validar que é realmente ele pelo System MAC, tá bom? A leg 1 está em modo de encaminhamento. Essa porta 3 é uma porta de acesso que depois eu vou utilizar com vocês no segundo vídeo. E uma das últimas coisas que a gente configura como boas práticas no Switch Core é basicamente o que a gente chama aqui de Loop Guard. Então, como que funciona o Loop Guard? Imagina um cenário, pessoal, onde eu tenho, sei lá, 30 hacks de acesso espetados nesse core. E eles estão trocando BPDU de forma constante dentro dessa topologia. O que pode acontecer em algum momento é de vocês espetarem algum switch e propague uma prioridade melhor. Eu vou simular isso para vocês verem. Se eu não tiver com essa feature de root guard habilitado, acho que eu falei loop guard, é root guard, pessoal. Se eu não tiver com a feature de root guard habilitada, pode ser que um outro switch assuma como root da topologia Spanning Tree. E esse switch pode causar vários topology changes, pode deixar a topologia instável e etc. Isso vai afetar todos os uplinks da rede inteira. Então, para a gente evitar esse tipo de cenário, o que a gente faz? Em todos os legs do switch core, então imagine que nesse cenário eu teria 30, né? Aqui eu tenho um só. Então eu entro na interface leg 1 e aqui eu digo o seguinte, o Spanning Tree loop guard root guard. Tá, então, essa é uma, pessoal, das boas práticas quando a gente olha para Core de VSX. Então, habilitei isso. A princípio, o cenário está ok. Se a gente aplicar aqui o comando show spanning tree, tudo funcionando conforme esperado, porque eu tenho a prioridade melhor dentro dessa topologia de spanning tree. Agora, imagine o seguinte, ó. Se eu voltar aqui para o switch de acesso e eu falar que ele tem a prioridade 0, então lembrem, no início eu configurei a prioridade 1 para o meu switch score. E aqui eu estou configurando uma prioridade melhor. O que vai acontecer, pessoal? A partir do momento que eu configuro uma prioridade menor e eu estou com a feature de root guard habilitada, olha aqui, ó, a porta ela tem que entrar em modo disable. Na verdade, pessoal, aqui sempre vai estar em designated. Onde vai ter essa alteração é aqui. Olha só que a leg 1 ela está no modo alternate e ela está com state aqui de root inconsistency. Então, basicamente, ele não está trafegando mais BPDUs nessa porta, não está trafegando mais dados. Tem um comando, spanning tree inconsistent ports. Aqui ele me diz a razão do porquê que a porta entrou em modo de inconsistência. E aqui está o resultado, ó, foi por conta do root guard. Beleza? Então essa é uma proteção que eu recomendo 100% que vocês habilitem no Core em todas as legs que vão para os switches de acesso. Beleza, pessoal. Aqui então eu vou memorizar essa config. No switch de acesso eu vou tirar a prioridade que a gente tinha configurado para ele voltar ao estado normal. Então removi a prioridade 0. E agora ela voltou ao modo de encaminhamento, que é o que a gente queria. Tá bom? E aqui vocês podem validar que ela voltou até o Bridge ID de 32.768. Se a gente olhar aqui em cima, estava 0 antes. E o root ID, que são os cores, está com 4.096. E deixa eu ver se pegou alguma coisa aqui no... Ó, que eu comentei com vocês aqui, pessoal. Vou maximizar.
Tá vendo que quando a gente habilitou o root guard e aconteceu o problema, a inconsistência, eu tive topology change na rede. Olha o pico aqui, ó. Olha como fica muito mais claro de vocês visualizarem o que está pegando. E a partir do momento, deixa eu fechar isso aqui, ó, deixa eu dar um stop aqui, só para facilitar, porque ele está em tempo real. Deixa eu voltar para o gráfico. Então eu tenho o pico aqui, 2 momentos de pico. Esse aqui bem maior, ó. E a partir do momento que eu clico nesse botão aqui em cima do pico e fecho, ele me traz para o momento que aconteceu o pico. Então ele filtrou aqui no pacote para mim, ó, aconteceu três topology changes, 1, 2, 3, 4. Então por quê? Porque ele recebeu, tá vendo? Um custo de 0. Então aqui tem alguma coisa errada e por isso que teve o topology change e ele aplicou o safeguard com o root guard. Bom, pessoal, vídeo rápido. Eu vou gravar o próximo já em seguida, falando sobre boas práticas na camada de acesso. E aí a gente já parte para o final dessa série com os pontos de roteamento. Beleza? Então, até logo.